A plataforma YouTube. A cada minuto, milhares de horas de vídeos são publicadas. E, consequentemente, centenas de milhares de horas de vídeos são assistidas. O que faz dele o website mais visitado do mundo. E a nossa protagonista Masaki tá vendo um vídeo de duas meninas fazendo um anúncio, pedindo desculpas por qualquer desconforto que tenham causado nos últimos vídeos. Simplificando, parece que elas decidiram afastar a nossa Masakite que tá aí assistindo da equipe. Elas fazem vídeo desde o ensino médio e elas fizeram de tudo pra mantê-la com elas. Mas a verdade é que o relacionamento entre elas já tem sido complicado há algum tempo. E nos comentários, Tommy, Masakite despedida, os vídeos foram terríveis, ninguém liga, arruinava os vídeos. Detesto ela. No vídeo as garotas continuam que elas discordavam muito e o que culminou na explosão de violência que eles viram naquela live. Parece que a nossa Masakite deu um soco na cara de uma delas. Sem contar os posts da conta privada dela que foram descobertos. Ela tava tweetando que elas são inúteis, egoístas, e só porque socou ela tá se fazendo de vítima? Com isso, o foco do canal Irmãs Frenéticas é que todos se divirtam, e elas não podem aceitar esse tipo de atitude de uma das integrantes. Por isso, elas e a Masakite decidiram se separar em comum acordo. Mas a nossa Masakite não dá o braço a torcer, fala que elas decidiram isso sozinhas, que ela não fez nada de errado, a culpa é dos haters, e sai correndo pra algum lugar. Com as duas irmãs frenéticas, elas falam que vão continuar o canal sem ela, e aproveitar a oportunidade pra começar do zero. E nessa nova etapa, elas vão fazer de tudo pra atingir o ex-objetivo da Masakite de 1 milhão de assinantes, como forma de homenagem. Dito isso, a nossa protagonista aparece lá e ataca as duas. Mas à noite, todo mundo mais calmo, mas com a live ainda rolando. E a Masakite fala que pelo menos parece que os vídeos estão rendendo bastante views. Tudo graças a ela. E aliás, que papo é esse de 1 milhão das duas? Ninguém vai assistir elas depois que a Masakite sair. Mas as duas estão determinadas, mesmo que era a Masakite que tinha todas as ideias dos vídeos. Também filmava e editava tudo, mas elas falam que vão dar um jeito. Além disso, é só contratar alguém novo e tá tudo chuchu beleza. E expulsa ela dali porque elas vão voltar a gravar e ninguém vai querer assistir a uma agressiva como ela. Desse jeito, a própria Masakite faz um canal só dela. Só que os comentários não são muito bondosos. 10 minutos de blá 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 e nenhum pedido de desculpas. Sem aí suas briguinhas, mas te odeio por ter socado a Otomin. Fecha o canal. E esses comentários negativos estão influenciando a nossa menina. Aí ela mesma faz um fake pra se elogiar nos comentários. E ninguém caiu nisso. Ela decide parar de olhar os comentários, mas não resiste. Essa aí é craque de xingar os outros. E eu achava que a Masakite era uma garota fofa, cheia de personalidade. Essa era a mesma hora certa de abrir um canal? E ela pensa que talvez realmente devia ter começado com um vídeo de desculpas. Dessa maneira, é isso que ela vai fazer. Tem até um fundinho com um pedido de desculpas. Mas ela olha pra câmera, se lembra das palavras das ex-companheiras, dos vários comentários negativos. E parece que isso afetou ela mais que o normal. Aí ela lembra da Otomin falando que era só contratar alguém novo e decide fazer isso também. Com isso, Twitter que tá pensando em começar um novo canal, procurando novos integrantes. Se tiver interesse, chega na DM. Cortando pra mansão Banpai, tem alguém com os dentes pontiagudos dormindo, e até babando. Ela tá sonhando com alguém falando que deixa ela devorá-la inteira. E ela não consegue nem mais pensar direito, então, bom apetite. Mas na vida real a mão dela encosta no sol e começa a pegar fogo? Essa daí é a Liv, uma vampira. E a ajudante dela, a Ichiko, aparece e abraça ela e bota mais fogo nela ainda. Aí mais tarde, parece que ela não foi pulverizada. E tá dando uma bronca na Ichiko porque não se deve abrir as cortinas de um quarto de vampiro. Parece que ela esqueceu depois da faxina, mas dito isso, tá muito contente de ver a Liv acordada. Só que ela quer voltar a dormir pra sonhar, mas a Ichiko não vai deixar porque faz 20 anos que ela tá preocupada com ela. Durante todo esse tempo, a Ichiko ficou cuidando dela dormindo. Mas não importa porque a mestra Liv é a grande salvadora dela. E mostra o que conseguiu várias cartas de cobrança, até ameaças. E chama de cartas de lembrança. Faz 20 anos que a Ichiko faz de tudo pra cuidar da mansão Banpai. Porém, as dívidas só aumentam. Parece que ela tá operando na bolsa. Ela investiu em várias coisas no mercado pro futuro e tá por dentro de tudo. Aí a Liv pergunta como, porque ela nem sabe ler, mas a Ichiko fala que viu vários vídeos de especialistas do mercado. E eles prometeram que ela ia faturar alto com as dicas deles. Dica de vida: não sejam como a Ichiko. Aí a Liv não tá entendendo muito porque ela nem sabe o que é esse aparelho retangular. Mas ela vê algo que chama a atenção dela. Alguém fez um vídeo do escândalo das irmãs frenéticas, com a Masakite na thumb. E ela simplesmente é a mulher do sonho da Liv. Agora cortando para a seleção de integrantes do canal Masakite, a primeira já tá com o celular gravando ela, a youtuber cancelada Masakite, e na verdade ela nem quer entrar pro canal. O próximo parece normal pelo menos, mas ele que começa perguntando e pergunta sobre as irmãs frenéticas, e ela vê que ele tava gravando esse tempo todo. A outra fala que o irmãozinho dela tá bem doente e é um grande fã da Masakite. Aí quando a nossa protagonista se compadece, ela caiu na pegadinha. O outro pede pra sentir o soco da Masakite, e parece que sentiu mesmo. O próximo foi vender produto, tem gente fantasiada, tem robô, e o último é um bêbado que tá dormindo. Ela já tá desacreditada porque ela já devia estar esperando que os únicos que apareceram foram pra zoar ela. Nos comentários do post dela, só os mesmos comentários maldosos de sempre.
então tá na hora de uma bebida. Mas ela recebe uma mensagem de uma tal de Liv, falando que elas foram unidas pelo destino e o coração dela palpita só de pensar na Masakit, que nem vê a mensagem. Já com a Liv, ela tá impressionada com a conveniência do tal objeto smartphone, e pelo jeito ela já bebeu todo o estoque de sangue deles. Sendo que a Ichiko não tomou nenhuma gotinha hoje, mas a Liv não tá ligando pra nada, só que a garota dos sonhos dela existe na vida real. Aí começa a pensar, será que ela profetizou? Será que ela tem poderes proféticos? Já a Ichiko tá pensando que a Liv deve estar pensando num jeito de pagar as dívidas, e que talvez a mestra Liv tá apaixonada por ela. Mas alguém bate na porta, gritando, pague o que me deve. Mas a Ichiko não vai deixar que ninguém interrompa o raciocínio da mestra Liv, que por sua parte tá pensando no que falar quando encontrar a Masakit, e será que ela tá sonhando com ela também? Só que ela ouve um barulhão lá de cima. É a Ichiko que já derrubou um, e quando vai derrubar o segundo, ela cai no chão? Ela tá sem forças porque tá com sede de sangue, e começa a implorar por misericórdia pro cara, falando pra não queimar ela porque a carne dela só combina com batata ao alho. Mas a nossa Liv aparece pra salvar o dia, e derrota o cara rapidinho com uma vampira de respeito. Voltando pra nossa Masakit, parece que ela tá completamente bêbada num restaurante, que por sua parte já tá fechando o estabelecimento. Aí a nossa menina começa a chorar, desabafar que fizeram injustiça com ela, por que elas fizeram isso? Aí a garçonete fecha mais a cara e pergunta se ela é a Masakit das Irmãs Frenéticas. Não é pra causar problemas também na vida real. E ela pede desculpas e sai. E tá resmungando que aquela mulher é igual os dos comentários. Todo mundo só quer expulsar ela espera que todos morram. E ela tá bêbada demais, mas nem ferrando que ela volta pra aquela casa. Assim, ela passa na frente de um hospital abandonado. E se lembra do primeiro vídeo delas que viralizou. Elas novinhas, explorando um hospital abandonado. E talvez assombrado. Por isso, ela decide entrar e gravar um vídeo pro canal dela. Ela não parece estar muito confiante, mas precisa de um vídeo que bombe. Então não é hora de ter medo de fantasma. Desse jeito ela começa a explorar o lugar, mas parece estar escuro demais pra enxergar. E bate a cara num cano que tava atravessando a parede por algum motivo. Até sai sangue do nariz dela. E começa a se lembrar mais ainda do vídeo delas explorando o hospital. Elas procurando o fantasma em cada frame, a Masakit falando pra Otomin pelo menos fingir ter medo pra câmera, e agora elas não estão mais ali. Ela só queria se divertir e mostrar os vídeos pra um monte de pessoas. Por isso que se esforçou tanto, mas agora já era. Cortando pra Liv, parece que ela tá em algum lugar procurando mais sangue porque acabou o estoque deles. Ou no caso, ela bebeu tudo, né? E se pergunta por que não tem sangue nesse hospital e por que tá tão vazio? Pelo jeito ela tá num hospital falido ou abandonado. Ela foi aí porque há 20 anos atrás esse lugar era lotado. Só que de repente, uma gota de sangue cai em algum lugar e ela sente. Atrás dela, a nossa Masakit tá gravando a vampira. E sem querer, esbarra numa latinha, que faz barulho. A Liv reconhece a Masakit e começa a falar meio sem graça. Ela se apresenta e pergunta se ela também tava sonhando com ela. Mas a Masakit tá com muito medo, só que precisa responder. Então pergunta se pode ir ao banheiro. E só de ouvir a voz dela, a Liv não consegue se segurar. Aí pula pra cima dela com tudo e começa a perseguição. E realmente parece que o vampiro tem uma força fora do comum. A Masakit não tá entendendo nada, mas com a Liv gritando que quer beber o sangue, parece que ela já percebeu que ela é um vampiro. Com isso, ela chega no telhado e tá encurralada. Assim, a Masakit faz o sinal de cruz e a Liv acha que é o raio espacium do Ultraman. Aí ela sobe na borda e a Liv começa a falar pra ela tomar cuidado. A Masakit fala que só desce dali quando a Liv sumir. Desse jeito, a nossa vampira fala que tudo bem, mas uma mordidinha só não custa nada. Parece até que tá pedindo cigarro. Mas ela fala que não vai embora. Então mostra o vídeo do escândalo das Irmãs Frenéticas. E ela fala que assistiu esse vídeo e tal. E tudo que as ex-companheiras da Masakit falou, os comentários negativos, tudo começa a bater na cabeça dela. Aí parte pra defensiva, começa a gritar que ninguém precisa dela. Mas a Liv fala que precisa dela. Pra ela, o sangue dela é especial. Não só é especial, é o único. Dito isso, Masakit escorrega e cai. Será que ela vai morrer? Só que ela parece que aceitou a morte. Tá tudo bem. Ela já tava cansada mesmo. Só que ela abre os olhos e tá viva. E parada no ar, a nossa vampira Liv salvou ela e sai voando com ela no colo. E sobrevoando a cidade, pergunta que parece que não foi tão ruim assim, né? E realmente a Masakit tá achando isso absurdo de legal. Aliás, ela tava gravando tudo isso e ainda grava as duas agora. A Liv até faz uns takes maneiros com ela, tá bem íntima com o smartphone pra quem ficou 20 anos dormindo. Mas a Masakit tem que descer porque não tava acostumada e vomita. Só que mesmo assim, ela fala que foi muito legal. Então, ela tem uma proposta pra Liv, que tava aparecendo nos vídeos dela, assim desse jeito ela pode fazer vídeos que ninguém jamais viu. Aí ela vai bater 1 milhão de inscritos bem rápido e em troca, ela deixa a Liv devorar ela inteira. Então de repente corta para a nossa protagonista acordando no quarto dela já, com uma baita ressaca por sinal, mas ela vai começando a se lembrar do que aconteceu ontem. Depois do trato delas, parece que ela desmaiou na frente de uma vampira, e a Liv acabou levando ela até a mansão Banpai. Nesse meio tempo ela acordou, mas não parece estar muito sóbria da cabeça ainda. E como a Liv já estava quase cedendo à tentação, ela entra na mansão imediatamente e já pede pra Ichiko arrumar um quarto e tal, mas só tá a Fu ali segurando um morceguinho, e parece que esse morceguinho é a Ichiko como consequência dela ter ficado com tanta fome. E por que isso? Porque ela confiou que a
a mestra Liv tinha ido buscar sangue pra ela, que no caso, esqueceu. Já a Masakit, que não tá muito bem da cabeça, vê um morceguinho falante e fala que vai dar todo o sangue dela pra ele se topar gravar com ela. E dito feito, mas parece que a nossa protagonista não tava muito preparada pra sentir dor. Mas foi o suficiente pra Ichiko poder voltar ao normal. E a Liv tá desolada que não foi a primeira a provar o sangue da Masaki. Aí ela pede um pouco, mas a Masakit fala que não, porque elas têm um trato. Agora, voltando pro presente, ela ainda não tem certeza se isso foi tudo real mesmo. Aí desce pra pegar um copo d'água e vê que as duas ex-irmãs frenéticas estão ali. E elas avisam que decidiram se mudar. Mais tarde, a Masakit tinha no bolso um mapa pra chegar até a mansão Banpai que a Liv fez. Um mapinha adorável, vai. Mas o que importa é que ela seguiu essa trilha que não parecia dar em nada e realmente tinha uma mansão ali. A mansão Banpai, e as vampiras já recebem ela se apresentando. A Liv, que todo mundo já conhece, a Ichiko, que faz de tudo pra cumprir as ordens da mestra Liv, e a Fu, que é um pouco tímida, mas a Ichiko, como gerente dela, fala por ela e garante que ela trabalha direitinho. E antes de começar, a Liv quer confirmar mais uma vez, 1 milhão de inscritos e ela tem o direito de beber toda a medula da Masakit, certo? E a nossa protagonista não lembra especificamente da medula óssea no trato, mas tá bom, mas só se atingir a marca. Desse jeito, a vampira fala pra Ichiko e pra Fu se dedicarem de corpo e alma a esse objetivo. E isso deixa até a Masaki empolgada, é só juntar as ideias dela com um monte de vampiros que chegar em 1 milhão vai ser moleza. Além de mostrar pras ex-companheiras o que é bom pra tosse. Assim, já criado o canal Garotas Chuchu, e prestem atenção pra fórmula do sucesso. Primeiro, gravar vários shorts para atrair a atenção do público, mostrar tudo que os vampiros têm e tudo que eles são capazes de fazer. Além de que em todos os vídeos ela bota que foi tudo feito com efeitos especiais e não é para repetir em casa. E ela pensa que tem que botar na cabeça que é mais difícil conseguir views hoje em dia do que na época das irmãs. Dito isso, um dos vídeos já teve mais de 100 mil views, com vários comentários positivos, mas o que chama a atenção da Masakit é o único comentário negativo, falando que esses vídeos são um saco, baita perda de tempo. Mas ela não vai desperdiçar essa chance, então continua. As Chuchu em cima de um carro. As Chuchu se transformam em morcego. As Chuchu caindo de um lugar alto. E o pessoal tá realmente gostando, as ideias não param de chegar na cabeça da Masakit. Assim, depois de lançar vários vídeos, eles têm que analisar as métricas, os analytics. Continuar criando e publicando vídeos de acordo com a demanda. E elas chegam a aparecer até no jornal por causa dos efeitos especiais. Logo, passado 3 semanas, os vídeos delas já pegam 500 mil views. A Masaki já começa a pensar que é um gênio, enquanto a Liv só pensa que o dia da medula óssea tá se aproximando cada vez mais. Então a nossa protagonista explica o vídeo de hoje. Já que eles já chamaram atenção, eles vão gravar o vídeo mais absurdo de todos. Mas de repente uma voz pede pra elas reconsiderarem essa ideia. E que essa brincadeira de videozinho acaba ali. Essa é a Shigeyuki, que não gosta de ser chamada assim por sinal, prefere só Yuki. E já vai fazer sua reuniãozinha com a Liv depois de 20 anos se reencontrando, com um clima não muito amigável. Aí, escondidas, a Fu explica pra Masakit que a Yuki e a Liv estão num grau mais alto de hierarquia. Já a Ichiko vai servir um chá, e a Yuki aproveita pra falar que levou algumas doses de sangue fresco. E a nossa pequena vampira acaba deixando soltar que isso é melhor do que deixar acabar e ter que invadir hospitais como da última vez. O que não deixa a Yuki muito feliz que isso não chegou nos ouvidos dela. Não só elas levaram uma humana ali, como também tentaram roubar o sangue deles. Aí a Liv fala que isso é só uma besteira, o prédio estava abandonado e tal, mas a Yuki fala que isso é uma violação das regras delas. Além disso, ela mostra o canal Garotas Chuchu, que aliás lá nem é inscrita, e com isso também leva uma mensagem da mãe. Apague o canal ou vocês serão apagadas. Porque ações que revelam os poderes deles pro público são estritamente proibidas. Elas incitaram a ira da mãe. Só que a nossa Masakit, que estava escutando escondida, levanta e fala que nem ferrando. E a Yuki, assim que ouve essas palavras, já parte pra cima da humana. Mas a Liv consegue parar ela. Então, juntando muita coragem, a nossa protagonista joga molho de alho na boca dela, fazendo ela recuar, desabando no chão, tremendo. E a Yuki começa a se imaginar num campo de flores? Essas tulipas merecem um beijo, tem tantos buracos por aqui. Então, esse é o efeito do alho em vampiros? Mas de qualquer forma, ela vira pras outras e fala que agora que se livraram dela, podem voltar pros vídeos. Só que a Liv fala pra deletar o canal. Elas não podem contrariar a mãe. A Masakit bate o pé teimosa, mas dessa vez, a Liv fala bem sério. Dessa maneira, já de volta pra casa, lá se vão as semanas milagrosas da nossa protagonista. E as duas ex-irmãs frenéticas já foram embora. E pra piorar, a Masaki ainda vai ver o canal delas e parece que tá indo bem. Com comentários falando que o canal melhorou tanto sem a Masakit. Já na mansão Banpai, a Ichiko tá um pouco triste porque era bem divertido gravar os vídeos. Já a Liv tá enlouquecendo porque não vai ter mais o sangue da Masakit. E tem que dar adeus à querida medula óssea. Mas ela pensa que não pode desistir tão fácil. Ao mesmo tempo que pensa que a Masakit deve estar brava com ela e com razão. Será que ela tem que se desculpar? Será que ela vai perdoar? Enquanto a Ichiko vê toda essa cena e pergunta se tem que trocar o shampoo porque ela tá com coceira na cabeça. Mas a Liv ignora, não sabe o que fazer, só que toma uma decisão. Ela vai ver a Masakit de novo.
E voltando pra nossa protagonista, ela ainda tá vendo os comentários dos haters dela. Mas alguém bate na janela dela. E quando ela vai ver, tem uma vampira da raça livre de cabeça pra baixo. Ela já chega pedindo desculpas e pedindo pra deixar ela entrar, porque eles, vampiros, não podem entrar em casa sem serem convidados. Só que a Masaki cabeça dura, não quer mais saber dela. E então a Liv fala que quer fazer uma última pergunta. Por que ela se importa tanto com esses vídeos? As vampiras se divertiram bastante gravando e tal, mas ela viu que a Masaki tava levando bem a sério. Além disso, a Liv quer saber mais sobre ela. Então, começando o flashback, até a Liv entrar no colegial, ela achava tudo um saco. Passava os dias só assistindo vídeos. Mas um dia, duas colegas de classe, a Kika e a Otomi, que tem que se apresentar porque a Masaki não sabia quem eram elas, vê ela assistindo um vídeo. Só que a Masaki já foi pra defensiva, falando que não precisa ficar com dó dela porque ela acha que ela não tem amigos. Mas a Otomi fala que elas foram lá porque elas estavam vendo o mesmo vídeo que ela. Também são inscritas no canal e foi ali que nasceu a amizade. E juntas decidiram começar a fazer os próprios vídeos. E por pura sorte, um vídeo comprando todas as gominhas marcianas viralizou. Nessa época, ela era muito feliz. E foi aí que elas decidiram seguir o caminho de Newtubers, com a meta de alcançar 1 milhão de inscritos. Por isso, ela se esforça tanto. Mas agora, depois de apagar o canal das garotas Chuchu, ela acha que Deus está dizendo pra parar. Só que a Liv fala, e se elas continuarem fazendo? É só não revelar que são vampiras que não tem nada que vão impedir elas de fazer mais vídeos. Mesmo que não viralize tão rápido, ela quer que a Masaki ensine elas a fazer vídeo. Recomeçando do zero. Ela tá ali pra ajudar a Masaki. Desse jeito, a nossa protagonista derrama algumas lágrimas e convida a vampira a entrar. Já de madrugada, na mansão Banpai, a Ichiko e a Fu estão preocupadas com a Liv. Mas ela finalmente chega e com a Masaki, fazendo um anúncio de que elas vão voltar a fazer vídeos. As vampirinhas ficam preocupadas por causa da Yuki e tal, mas a Liv contextualiza sobre não usar poderes e tal. E ainda fala pra Ichiko que com 1 milhão de inscritos, isso resolve todas as dívidas. Assim ela manda a Fu também fazer isso, que por sinal, tava achando divertido mesmo fazer os vídeos. Logo, já começando imediatamente, mas agora do zero, a Masaki te ensina até como criar uma conta no Google. Aí canal novo criado, mas agora, qual vai ser o nome? Elas não podem mais usar garotas Chuchu. E pra ter alguma inspiração, a Liv pergunta pra Masaki de onde veio a ideia Irmãs Frenéticas. Mas parece que não foi nada muito profundo, elas só se sentaram e começaram a discutir sugestões. Então as vampiras compram essa ideia e a Ichiko já sugere o nome Animação, Empolgação e Diversão, só que rejeitado na hora porque eles não são um canal infantil. Aí agora é a vez da Fu, que fala que seria legal um nome que transmita calma e tranquilidade, como Canal do Ácido Hialurônico da Meia-Noite, e rejeitado na hora porque é bizarro demais. Aí agora é a vez da Liv, que pensa bastante. E que tal Mayonaka Punch? Já dá pra dar 10 no anime porque a protagonista falou o nome do anime? Explicação, Mayonaka porque elas só podem sair de madrugada. E como a Masaki foi expulsa do próprio canal por causa de um soco, então Punch. Assim juntando Mayonaka Punch e abreviando Mayopan, pão com maionese. Pior que eu achei a ideia bem genial, tá? A nossa protagonista curte a ideia, assim elas já têm um canal. Agora preparar o banner e a imagem de perfil, que no caso são as vampiras mordendo um pão com maionese com as siglas do canal. E por fim, o importantíssimo vídeo de apresentação do canal. A Masaki vai usar até a câmera dela de boa qualidade. E é o seguinte, essa apresentação tem que ressaltar a personalidade do canal e das integrantes, mas de maneira simples e direta. Dessa maneira, gravando, e bom dia pra quem é da madrugada. As vampiras gravam até que bem fácil, porque elas são bem caricatas de natureza, então não é forçado. Agora, importar a gravação no programa de edição de vídeos. E enquanto isso, pegar um frame do próprio vídeo separadamente, e voilá, agora elas têm uma thumbnail. Curiosidade que ninguém liga, eu faço exatamente assim também. Depois de tudo pronto, é só enviar o vídeo, escolher o título, preencher a descrição, as tags, tudo mais. Mas uma coisa tá encucando a Liv e ela pergunta pra Masaki se ela tem certeza que não quer aparecer no vídeo. Nisso ela se lembra dos comentários negativos e disfarça falando que se ela aparecer, a Yuki pode acusar a Liv de novo de estar se associando com humanos. Por isso ela vai ficar só na produção e assim, hora de publicar o primeiro vídeo do Mayonaka Punch. As garotas Chuchu começaram um novo talk show na madrugada. E num cassino ali perto, tem alguém perdendo todo o dinheiro. Então ela vê um cara chamado Akaishi Sortudo gravando um vlog ali, e esbarra na mulher que mostra um cupom pra ele de aumente seu Guildon de graça, oferecendo uma troca por 1000 ienes, é pegar ou largar, hein? E também ela tem uma pergunta, esse negócio aí de Newtube dá dinheiro mesmo? Voltando pra nossa mansão adorada, elas estão brincando de algo que eu não faço ideia. Elas montaram um baita sistema de bambu e a Masaki está jogando macarrão de lá de cima. E a Liv tem que comer, mas os braços que estão servindo ela são da Ichiko e da Fu. E por incrível que pareça, tá dando certo, até a Ichiko colocar o wasabi na boca dela. E isso tudo era um vídeo que a Ichiko tava vendo e rachando o bico. Olha que baita plot twist aí. Aí ela fala que foi um vídeo muito bom e a Masaki fala que é claro, porque ela teve a ideia, ela filmou e ela editou. Só que aí a Ichiko também pergunta se é assim, por que ninguém tá assistindo esse vídeo tão engraçado? E a Liv automaticamente
automaticamente pressente perigo e manda a Ichiko fazer o jantar. Mas a Masaki fala que não ficou brava, só tá em pânico mesmo. Já faz 3 semanas que elas começaram o canal, lançaram vários vídeos e não acumulou nem 10 mil visualizações. Aliás, alguns vídeos do canal Mayopan de 217 inscritos, elas passando 48 horas com as luzes desligadas, jogo da linha Yamanote com 3 pessoas e cos pobre de baixo orçamento, onde elas só cobriram a Ichiko de cinzas. E a nossa protagonista não consegue mais pensar em ideias onde o assunto central é bem claro, é fácil de entender pela thumbnail, é ligado ao público e levado a sério, mesmo que antigamente fosse bem fácil. Nos poucos comentários, todo mundo falando que preferia quando elas eram as garotas chuchu. Mas pra afastar esse baixo astral, um cheiro bom surge na sala. É a Ichiko já chegando com o jantar, fígado na cebolinha. Aí todo mundo se junta, agradece pela comida e pelo jeito a Liv come bastante. Nisso a Masaki começa a pensar que um vídeo da Liv comendo ia fazer bastante sucesso até. Mas peraí, ela pensa um pouco e pergunta se as vampiras precisam comer comida mesmo? E não precisa, mas a Ichiko fala que elas fazem todos os dias porque é importante ter refeições em grupo. E aliás, se a Masaki não teve nenhuma ideia, a Ichiko teve uma que vai fazer o maior sucesso. E rufem os tambores, Ichiko vestindo uma roupinha de morango, rejeitado. Então Ichiko vestindo uma roupinha de banana, super rejeitado. E antes que ela continue, tudo rejeitado. E a nossa protagonista manda ela pensar no quanto vai custar essas roupas, elas têm que pensar em todos os aspectos. Algo de baixo orçamento que parece natural, mas com um toque próprio original. É desse jeito que cria conteúdo, não é pra ficar sugerindo tudo que surge na cabeça. Então de repente alguém aparece na mesa e fala que a originalidade vem quando você aperta. Aperta, aperta, mais e mais, até sobrar só uma última gota. É a mulher que tava no cassino e o nome dela é Tokage, uma vampira andarilha que vaga pelo mundo em busca de grana. E pelo jeito é comum ela aparecer ali só pra filar a boia. Mas dessa vez é diferente. Ela fala que a vida não é tão simples quanto a Ichiko imagina. Ela é como uma aposta. Quanto mais envolvente, mais emocionante se torna. E quando você se acostuma, você procura mais e mais emoção. E isso é como esse cupom que aumenta seu guildon de graça. E a Ichiko não entendeu absolutamente nada do que ela disse. E por sinal, a Tokage conhece a Masaki. Ela viu o canalzinho delas com todos aqueles vídeos batidos, sem graça e ultrapassados. Então ela oferece uma proposta pra trabalhar junta, e ela topa por 50% dos lucros, mostrando várias propostas de ideias ousadas, como a árvore morta volta à vida com as máquinas de pachinko, ou a sabedoria de apostadora da grande Tokage, ou também comam sem medo, comam e vamos ver no que dá. Aí a Masaki pega essa folha e rasga no meio, e fala que não tem nada de ousado. A Tokage só inventou uns nomes bizarros. Então a vampira responde falando pra não julgar o livro pela capa, e faz a comparação com um bolinho de arroz que parece feio. O importante é o conteúdo dele, além de que ela viveu 2 séculos a mais que a Masaki. E se ela é tão boa, mostra aí suas ideias geniais. E a Masaki aceita o desafio, mas no fim das contas não conseguiu pensar em nada. Desse jeito, a Liv, que tá ali também, fala pra deixar com ela que elas vão achar um conteúdo. Aí vão na geladeira, banheiro, lugar aleatório da mansão e chegam numa porta que a Liv parece não querer muito abrir. Aí fala pra deixar pra lá, o que atiça a curiosidade da nossa menina. Ela sente que tem conteúdo ali. Aí ela consegue abrir um pouquinho, mas ainda tá travada, só que já é o suficiente pra subir um baita fedor. E lá dentro tá a Tokage com uma cara de louca. Ela tenta fechar a porta falando que isso é invasão de privacidade, mas a Masaki sente que ela tá escondendo alguma coisa. Então pede pra Liv ajudar ela. Só que até ela faz de tudo pra fingir que esse cômodo não existe. Na verdade, ela realmente preferia que não existisse. Então a Masaki joga sujo, abre um pouco a blusa e dá a cartada da medula óssea. Nisso a nossa vampira age automaticamente e abre a porta com tudo. E a primeira reação da Masaki vendo aquilo é: mas que é essa? Lixo, sacos de lixo, mais lixo e mais sacos de lixo. E a Tokage tá no chão morrendo de vergonha. Mas a nossa protagonista fala que é isso e pergunta há quanto tempo esse quarto tá assim. Aí mais ou menos desde que ela foi construída, dessa maneira. Um pouco mais tarde, as 4 vampiras estão no quarto e o título do novo vídeo vai ser Séculos de Sujeira Acumulada. Quanto vale o lixo do quarto de uma donzela? A Ichiko levanta a mão e pergunta se as pessoas vão mesmo querer assistir isso. Então a Liv explica que vídeos de arrumação têm fãs ferrenhos. Jogar todo esse lixo fora já seria divertido, mas a Tokage acumulou tanta tranqueira ao longo dos anos que talvez elas acabem encontrando algum tesouro. Ou seja, muitas views, faturar grana e de quebra limpar esse quarto. 3 coelhos numa cajadada só e é isso que a Masaki chama de conteúdo. Assim, ouvindo a parte da grana, até a Tokage ficar animada e elas começam o trabalho. E depois de 1 hora de gravação já, a Ichiko fala pra rapaziada que elas têm que fazer a coleta seletiva pelo verde no planeta, separar o lixo. Dito isso, tem garrafas plásticas na sacola de lixo incinerável dela. Mas qual o problema? Plástico conta como lixo orgânico, ela viu isso na TV. Quando você queima uma garrafa PET, o polivinil gera uma chama verde. Ou seja, uma iniciativa verde. Mas a Fu puxa uma tabela de separação do lixo e avisa que garrafas plásticas são lixo reciclável. Aí a Ichiko vira pra câmera e fala que esqueceu que não sabe ler kanji. Aí continuando a arrumação, elas encontram um negócio que parece ser de 80 anos atrás, que talvez valha uma nota, mas o Tokage encosta nisso e quebra. Aí a Ichiko acha outra coisa, mas a Fu destrói sem querer também. De resto, só lixo e sem tesouros. Aliás, elas estão nisso há 5 horas e ainda tá nesse estado o quarto. Talvez porque tem 2 não fazendo absolutamente nada. Então a Masaki avisa que vão abandonar a ideia de procurar alguma coisa pra vender. Vai ser só um vídeo
vídeo de super maratona de limpeza. Só que isso parece afetar a Tokage mais que o normal. Ela fica desesperada por causa do dinheiro e parte pra cima da Masaki. Mas a Liv intervém e manda ela voando pela janela. Só que a Tokage ainda tá descontrolada, assim começando uma batalha entre vampiros, enquanto a Masaki filma tudo. E o que parece ser uma batalha, na verdade, é unilateral. A Tokage não tem a menor chance contra a Liv. Desse jeito ela é derrotada na clássica pose. Mas de repente, a Yuki aparece, e ela viu que a nossa protagonista filmou os poderes. Pra piorar, a Masaki ainda chama ela de Shigeyuki sem querer, por mais que esse seja realmente o nome dela. A Liv até aparece, mas a Yuki continua que a humana foi avisada. Se ela fosse pega filmando os poderes deles novamente, ela seria apagada. Por isso, pede pra entregar a gravação. É isso, ou ela vai destruir a câmera inteira. Então a Masaki não tem muita opção, e a Yuki destrói o cartão de memória. Ainda pede pra Fu trazer outra câmera que tá instalada no quarto que ela sabe. Assim, dessa vez a Masaki faz uma forcinha pra não entregar o SD, porque se ela soltar, o esforço de todo mundo terá sido em vão. Nisso a Yuki fica mais irritada e ela se lembra daquele dia. O cheiro diário ainda assombra ela até hoje. Mas a Liv e a Tokage imploram pra não destruir. E por incrível que pareça, se elas estão falando sério, a Yuki entende, mas destrói mesmo assim. Porque não é não. Elas ainda não vão escapar da punição. Logo, dentro da mansão Banpai, 4 pratos cheios de dentes de alho. E a Yuki fala que se elas comerem tudo, ela não vai contar à mãe sobre o que houve. Mas se sobrar um dentezinho sequer, aí a Tokage pergunta o que elas ganham comendo tudo. Porque só não contar à mãe não vale a pena. Elas perderam toda a gravação do dia e isso valeria uma nota. Ou seja, a Tokage quer uma pilha de dinheiro se comer tudo. E rejeitado na hora. Então a vampira tem uma ideia. Porque elas não usam os poderes vampíricos na hora de comer, certo? Logo, elas podem filmar isso, certo? Então só com o olhar, ela avisa a Masaki pra filmar isso. Remetendo à ideia ousada dela, comam sem medo, vamos comer e ver no que dá. E até a Liv fala pra fazer isso. Ela topa qualquer coisa com comida, topa até fazer mukbang. A nossa protagonista fica meio hesitante porque não tem graça ver elas comendo uma montanha de alho. Mas a Tokage manda filmar logo. Se flopar, ela pede desculpa, se ajoelha, se sei lá. Assim, as 4 se concentram e câmera ligada. Bom dia, pra quem é da madrugada, elas são a Mayonaka Punch e tal, e a Tokage já acorda ali falando que o nome desse bloco é Vamos Comer Galera, comam sem medo, comam e vamos ver no que dá. Assim, começando o desafio, que realmente parece bem difícil. Aí a Masaki manda pelo menos elas forçarem um sorriso fingindo que tá saboroso, e tá uma cena bem cruel. Aí a Tokage começa a filmar todas as outras, né, e na vez da Fu ela tenta dar um sorriso, dá uma endoidada do nada, e morre, deixando seus dentes de alho pra trás. Agora é a Ichiko que começou a comer no automático sem parar, e fala que achava que creme pra mãos era a mesma coisa que pasta de dente. Aí ela descobriu que esse era o fim da velhinha daquele conto dos irmãos Grimm. Com isso, a Ichiko morreu também. Só sobrou a Liv e a Tokage, mas as duas doidas ali no fundo não calam a boca. Então a Masaki manda a Yuki calar a boca delas. E, assim feito, agora é a vez da Liv de começar a demonstrar alguns sintomas de ter endoidado. Então ela olha pra Masaki e pro pescoço dela e parte pra cima dela com tudo, mas a Yuki a interrompe. Desse jeito, só sobrou a Tokage, 3 vampiras abatidas, e a Masaki fala pra parar que ela vai desligar a câmera. Só que a Tokage não deixa não, desistir agora seria uma vergonha pra uma apostadora. Não importa se elas estão passando vergonha, e ela continua a comer. Até a Yuki tá impressionada. E mordida atrás de mordida, ela limpa o prato, não restando um dente de alho sequer. E quando ela ia cair no chão, a Yuki aparece pra segurar ela. Já a nossa protagonista pensa que nada disso fez sentido. Dessa maneira, vídeo postado, claro, com um aviso, comer grandes quantidades de alho pode ser prejudicial à sua saúde, então não tentem fazer isso em casa. E já faz 3 dias que a Ichiko só assiste esse vídeo e fica rindo toda hora. Com isso a Tokage fica toda se achando porque ela teve a ideia, ela providenciou a gravação, edição, é claro que ia ser engraçado e um sucesso, se tornando o vídeo mais assistido até agora, que teve 12 mil views. Então de repente, do lado de fora, um caminhão de mudança ia pra entregar tudo no quarto dos fundos do 2º andar. A partir de hoje, a Masaki vai morar com elas. E parece que a Liv não tinha contado pra ninguém ainda. E a nossa protagonista explica que como elas estão pegando fama, elas não podem deixar a bola cair. Por isso vai morar com elas, gravar tudo e surfar nessa onda pra fazer o canal virar a sensação do momento. Então a Tokage aparece e fala que é um belo sonho e pede pra entrar no grupo. E pra Masaki, ela já tinha entrado. Então a vampira quer discutir a divisão de lucros do último vídeo. Mas a nossa protagonista não entende muito bem o que ela tá falando, porque isso vai demorar um pouco ainda. O vídeo foi bem, mas nada demais. O Manhopan não tá nem monetizado ainda. E a Tokage fala que esse não foi o combinado, então vai cair fora. Agora voltando um pouco no passado, da Fu em específico, ela tá escutando música de boa e a Aya, a amiga dela, aparece, entregando pra nossa vampira um cartucho de música, Os Sucessos do Ocidente, que ela gravou especificamente pra Fu, que fica toda alegre e contente. Então elas começam a conversar e a Fu fala que já aprendeu a cantar todas as músicas que a Aya deu pra ela. E se ela quiser, pode tocar pra ela que ela canta junto. Com isso a Aya hesita um pouco e pergunta se a Fu quer formar uma banda com ela.
Voltando pro presente, a nossa protagonista está arrumando o novo quarto dela. E é um quarto com bastante espaço, realmente bom. Agora ela só precisa sobreviver ao dia a dia com as vampiras. Mas é rumo a 1 milhão de inscritos, então ela tem que conseguir. Assim, ela vai pra sala e as vampiras já terminaram de entregar o formulário que ela pediu. O primeiro, nome, Ichiko. Coisas favoritas, morangos, espanadores, hashis longos, mestra live, adesivos holográficos, pedra lisa, paz cósmica. Habilidades, day trading, faxina, câmbio monetário, lavar roupa e cozinhar. Tudo isso numa letrinha bem adorável. Agora o da Liv, mas ela já corta falando que a coisa favorita é o sangue que corre nas veias da Masakite. Então a Tokage começa a debochar desse formulário aí. Dito isso, o formulário dela tem um negócio escrito, que a coisa favorita dela é grana. Só que peraí, tá faltando o da Fu, e parece que ela tá trabalhando. Pelo menos uma das inquilinas ali tem emprego e paga o aluguel. E a Tokage acha que tá falando dela. Aí elas começam a discutir, mas a Masakite vai no quarto da Fu porque ela precisa desse formulário. E assim feito, tá totalmente em branco. Nisso ela repara que tem uma caixa de som ali e bota pra tocar. Então a Liv vai xeretar pra ver o que tá acontecendo e a nossa protagonista fala que já sabe qual vai ser o próximo vídeo. Aí cortando pra Fu, parece que ela é recepcionista numa casa de banho. Assim já deu o horário de fechar e quando ela vai limpar tudo, a Masakite e a Liv estão no banho. Aí a Fu fica brava perguntando como elas entraram e foi pela janela. E isso é invasão de propriedade, elas são banhistas clandestinas. Aí elas começam a zoar a vampirinha, mas indo direto ao ponto, elas têm um anúncio sobre o próximo vídeo. A estrela dele vai ser a Fu. Ela vai cantar em um cover, mas ela fala que não quer. Só que as meninas ignoram e já estão do lado de fora tomando sangue e cerveja. E a Masaki continua que ela descobriu que a Fu sabe cantar, o que deixa a vampira meio desesperada porque significa que ela entrou no quarto. Além disso, ela sabe que a Fu gosta de cantar, porque ela vivia cantando no telhado. E isso foi a Liv que contou, o que deixa a vampira com mais vergonha ainda. Aí vídeos de cover fazem muito sucesso e tal, então é pra deixar de lero-lero, mas a Fu levanta a voz e fala que a Masakite é chata. Ela é mais insistente do que o limo que fica encardido nas banheiras. E termina falando que ela nunca mais vai cantar. Ela não merece cantar. Já na mansão, a nossa pequena vampira tá indo dormir e continua o flashback. Ela aceitou entrar pra banda e vão começar a cantar toda noite bem ali, e ensaiar pra valer se quiserem realmente formar uma banda. Mas essa última parte deixa a Fu meio hesitante. Dito isso, ela não vai cair fora e vai cantar no concurso com a Aya assim. Assim, na mansão Banpai, ela tava vendo esse tal de concurso na TVzinha de tubo. E na época, a Yuki chegou e falou pra ela parar de besteira. Virar cantora profissional, aparecer numa TV, logo ela, uma vampira, ela sabe disso porque o trabalho dela é ficar de olho nelas. E uma cantora cheia de mistérios, que nunca envelhece e só se apresenta de noite, levantaria muitos rumores. Não se agarre a sonhos que nunca vão se realizar. E a Fu todo dia pensava que precisava contar pra Aya, mas o tempo foi passando e o dia do concurso chegou. E ela foi, mesmo de dia, toda coberta de roupa. Só que o palco era céu aberto. Ela já tinha na cabeça que não podia fugir agora se já chegou até ali. Então a Aya começou a falar que elas vão ganhar um concurso sim, só que reparou que a Fu tava bem nervosa. Mas parece que ela também tava bem nervosa. E começou a contar que os pais não gostaram dessa ideia. Eles acharam que o sonho dela nunca ia se realizar. E pra mostrar que eles não sabiam de nada, ela tava muito confiante nesse concurso. Assim, ela deu um tapa em si mesma pra se motivar. Aí chega a vez delas, a dupla Who Are You? Quem é você? Nisso, a Aya puxa a Fu pelo braço e o lenço dela cai da cabeça. Mas a nossa vampira continua indo porque não quer estragar o sonho da Aya. Só que no instante que a mão dela toca a luz do sol, começa a pegar fogo e ela recua. E foi ali que ela percebeu que ela tava adiando o inevitável. Ela não pode sair na luz do sol. O que ela tava pensando? A Aya só ficou confusa vendo aquilo e a Fu pediu desculpas e saiu correndo. E essa foi a última vez que elas se encontraram. Já no quarto da nossa protagonista, ela ainda tá encucada com esse papo de não merecer cantar, porque a Fu parecia se divertir tanto cantando. Então a Liv aparece do nada entrando pela janela, porque ela foi ver umas coisas sobre a Fu. Ela já tinha algumas suspeitas, mas foi confirmar com a Yuki. Desse jeito, no dia seguinte, todas as vampiras, menos a Fu, bolaram um plano pro vídeo do cover dar certo. Aí elas investigaram, foram até a videntes, estudaram bastante sobre música, foram até no cassino... mas essa foi só a Tokage. E a Liv perguntou se alguém conhece a Aya numa comunidade de fãs de música popular. Mas parece que ninguém conhece. Só que peraí, de repente um comentário de uma pessoa falando que 2 anos atrás foi no show de uma tal de Aya, que parece essa pessoa da foto. Aí dia seguinte, a Fu chega na Masaki bem sorrateiramente, que até assusta ela, fala que ela anda muito estranha, então pergunta o que ela tá aprontando. Aí ela tenta falar que não tá fazendo nada, mas a Fu já percebeu que ela mente muito mal. Ela já sabe que tem algo rolando. Com isso a Masakite decide abrir o jogo, e fala que elas saíram em busca dessa tal de Aya que ela conhece. Elas já descobriram tudo, e até sabem que é por causa dela que a Fu não canta. Mas a vampira fala que não é isso, ela tomou a decisão de não cantar por vontade própria. A Aya não teve nada de culpa nisso. E por que a Masakite continua se metendo na vida dela? Ninguém vai querer assistir um vídeo dela fazendo algo contra a vontade. Então, por favor, é pra deixá-la em paz. E a Masaki responde que ela pode ficar choramingando até morrer então. Mas ela viu que a Fu cuida daquelas fitas cassete com muito carinho. Tá na cara que ela ainda não superou. E pra finalizar, elas descobriram que uma moça chamada Aya tocou em um show 2 anos atrás. E a Masakite vai deixar o endereço do local bem ali. Então, se a Fu realmente não ligar, pode jogar no lixo. Ela disse que não merece cantar, mas é bom ficar sabendo que todo mundo merece fazer as coisas que quer fazer.
Logo, na madrugada daquele dia, a Liv sai correndo pela casa desesperada. A Fu deixou uma mensagem: vou ficar por fora uns dias, não se preocupem comigo. Mas a Masakite fala pra se acalmar, porque a Fu escreveu que é pra não se preocupar. Vai ficar tudo bem. Agora, cortando pra nossa pequena vampira, ela tá nos Estados Unidos. De dia mesmo, coberta da cabeça aos pés. E ela sabe que decidiu ir, só que devia ter se preparado um pouquinho melhor. Pelo menos comprado um chip internacional pra ter sinal ali. E começa a chorar porque pensa que talvez seja mais burra que a Ichiko. Mas como um sinal divino, atrás dela, duas mulheres falando em japonês. Então a nossa menina pede ajuda delas pra chegar no endereço. Assim, chegando lá, tá fechado. Mas ela aproveita que uns caras estavam saindo e entra mesmo assim. Parece que o local é um barzinho e o barman avisa que já fecharam. Mas a Fu ignora porque repara que tem a mala da Aya na parede. Só que o cara manda ela não encostar porque essa guitarra é importante pra ele. Mas ele ouve ela falando o nome da Aya e pergunta se ela é amiga dela. E tudo isso em inglês, mas parece que a nossa vampira consegue se virar um pouco. Uns dias depois, na mansão, elas estão preocupadas com a Fu. Já a Tokage fala que tá feliz por ela. A Fu finalmente conseguiu amadurecer um pouquinho. E por isso, elas vão conseguir faturar uma grana. Nesse meio tempo, a nossa pequena vampira finalmente retorna. As meninas perguntam meio apreensivas como foi, e a Fu mostra que trouxe a guitarra da Aya, porque ela faleceu. Fica mó climão na sala, a Tokage tá xeretando a mala, e do lado de fora, a Masakite tá conversando com a Fu, perguntando se ela não quer tocar, porque ela deu guitarra e tal. Só que a vampira não sabe, era sempre a Aya que tocava. Assim, a nossa protagonista pede desculpas, porque devia ter pesquisado melhor. Mas a Fu fala que ela que tem que pedir desculpas. A Masakite fez tudo isso por ela, e ela só respondeu com insultos. E se ela tivesse agido antes, talvez elas tivessem se encontrado. Na verdade, se ela ao menos tivesse a coragem de revê-la. Só que a Fu tinha medo demais que a Aya odiasse ela. Então a Liv aparece pra interromper um pouco porque elas encontraram um CD na mala da guitarra. E dando play nele, é um vídeo da Aya já adulta. E já cantora. E a pessoa gravando fala que vai entrevistar a cantora japonesa que tá fazendo o maior sucesso nos United States. Mas só em breve porque ainda não era. Era um plano delas, porque quando a Aya estourasse, esse vídeo ia valer uma nota preta. Agora, começando as perguntas, como você foi parar na música? E a cantora começa a explicar que há muito tempo atrás, quando era rebelde, ela só tinha amizade com uma única pessoa. E entrou nesse mundo quando a conheceu. Ela cantava muito bem e a Aya realmente achou que ia fazer uma carreira com ela. Mas infelizmente elas perderam contato, coisa normal. Essa pessoa fugiu dela e nunca contou o porquê. Ainda justo no dia da estreia, e provavelmente ela teve algum motivo, né? Só que a Aya achava que elas eram amigas de verdade, quando pelo jeito, ela não a conhecia tão bem assim. Mas de qualquer jeito, ela se divertiu muito cantando todos os dias com ela. E aposta que ela, a Fu, também se divertiu. E ouvindo o próprio nome, a nossa vampira não aguenta e começa a chorar. Assim a Aya continua que ficaria muito feliz de saber que a Fu ainda tá cantando por aí. Com isso, a Fu começa a pedir desculpas. Desculpa por fugir, por desaparecer sem dizer nada. E por não procurar a Aya enquanto ela ainda estava viva. Tudo que a nossa vampira mais queria era cantar com ela. Cantar com a melhor amiga dela. Mais tarde, a rapaziada começa a colocar espumas de som no quarto da Fu, organizar tudo direitinho, mixer de áudio e tal, e desse jeito fazem a surpresa pra Fu, mostrando o estúdio improvisado. Com isso, ela já vai pro microfone, só que tá bastante nervosa ainda. Então ela se dá um tapa, igual alguém que ela conhecia fazia. As meninas ficam surpresas de ver aquilo, mas a Fu levanta a franja e fala que agora tá motivada. Então, gravando, e de fundo, a trilha sonora do CD da Aya. E assim, a nossa vampira conseguiu cantar mais uma vez com a sua melhor amiga. E para a experiência destrutiva completa do seu coração, pesquisem pelo menos a música da Fu no YouTube para ver que é realmente bem bonita. Logo, outro dia, a Liv tá na mansão tomando seu sangue, e a Masaki com essa cara maravilhosa perguntando por que ela é a única ali. Por quê? A Fu tem os covers dela, a Tokage tem os vídeos de aposta, a Ichiko as de culinária e a Liv as de mukbang. Ou seja, conteúdo individual tá uma beleza, mas eles precisam se esforçar mais nos vídeos em grupo. E a vampira sabe disso, mas infelizmente todo mundo deu uma saidinha. O que deixa a nossa protagonista mais brava, que varou a noite editando vídeos pra ficar livre pra gravação de hoje, e cadê elas? Estão se achando o máximo só porque gravaram uns vídeos bons. Então, a Masakite desiste, o sangue dela nunca vai ser da Liv. Aí a Liv implora pra que não, que ela vai fazer tudo o que ela quiser, e essa era a frase que a Masakite estava esperando ouvir. Com isso, ela fala pra todas viajarem pra Ilha Austral, com o desafio de sobreviver uma semana em uma ilha deserta. Além disso, elas vão ter que cuidar de tudo, planejamento, filmagem e entregar um vídeo decente. Dito isso, nossa protagonista vai dormir. E já, no final daquele dia, as nossas vampiras já estão na ilha deserta. Mas nem todo mundo tá muito alegre, porque algumas tiveram que largar a aposta no meio, outras tiveram que largar o turno no meio, mas então a Liv chega com as luzes explicando o que vai acontecer. O desafio de sobrevivência de uma semana na ilha deserta. E eis a programação do primeiro dia. Limpar o terreno, coletar madeira, suar a camisa pra montar uma barraca, esfregar os gravetos até criar bolha na mão, pra enfim acender uma fogueira, depois explorar a região até achar água potável, coletar, ferver e delícia.
Aí a Liv continua falando dos planos de todos os outros dias porque é um plano perfeito até o último detalhe. Ela faz de tudo em prol do sangue da Masakite. Nisso, fim da apresentação, a Tokage já começa a reclamar e a Liv joga uns biquínis pra ela porque elas vão usar isso durante toda a semana. Nisso, elas vão conseguir explodir mais ainda em views. E fala baixinho pra Tokage que fazendo isso, ela vai poder jogar patinco até dizer chega. Pra Fu, ela vai poder cantar com uma banda ao vivo. E pra Ichiko, ela vai poder comer doces. Assim, discurso motivacional perfeito e todas as garotas ficam mais animadas. Dessa maneira elas começam as gravações, dia 1, bom dia pra quem é da madrugada, contextualizam o público sobre o desafio de sobrevivência em uma ilha deserta por uma semana, e claro, sobreviver de madrugada como todo bom vídeo Mayopan. Mas dando um pause e voltando pra nossa protagonista, ela tá editando, mas ao mesmo tempo vendo vídeos de um tal de Tsuma. E repara que a edição dos vídeos dele é bem maneira. Agora voltando pras vampiras, a Liv saiu pra procurar madeira enquanto as outras preparam o terreno. E já parece youtuber profissional, fazendo vários takes, câmera noturna, e de repente ela acha uma lona. Perfeito pra proteger do vento e da chuva e tem madeira ali do lado também. Tem até garrafa plástica, latinha e tudo sem furo, então dá pra usar pra coletar água e cozinhar. Desse jeito já tem tudo, então é hora de voltar pra base. E ela faz um takezinho fingindo que tá tudo pesado. Aí feito isso, desliga a câmera e vai voando. Só que quando ela chega esperando só um terreno arrumado, tem simplesmente uma casa já montada. E a Tokage fala que é o tal do DIY, faça você mesma. Aí a Fu toda orgulhosa mostra que gravou tudo. E na gravação eu acho que elas fizeram algumas coisinhas que nenhum humano é capaz de fazer. Desse jeito a casa toda arrumadinha sumiu e se transformou numa barraca. Assim, continuando os planos do dia 1, elas vão acender a fogueira. Aí a Liv começa a falar que tem que mostrar que é difícil porque até os profissionais de sobrevivência levam horas. Dito isso, a Ichiko já acendeu e tá se achando. Então agora é a vez da Fu e ela tá fazendo certinho pelo jeito. Elas colocam grama seca e deu certo, fogo. E feito tudo isso, a nossa querida Tokage esqueceu de apertar pra gravar. Agora é a parte de pegar água potável. E elas encontram um filetinho de água saindo de uma rocha. Aí a Tokage fala que se destruísse, ia sair um montão de água. Com isso ela prepara seu Mayonaka Punch mais alívio para ela. Porque eu acho que nenhum ser humano faria isso. Assim elas pegam e vão pra parte de ferver a água. Só que as três já estão tomando aquela água sem desinfetar. Coisa que se um humano fizesse, correria alguns riscos. Aí voltando de novo pra nossa protagonista, ela terminou de editar o vídeo onde elas comeram melancia a semana inteira em vez de beber água. E a Masakite parece um pouquinho cansada, então ela se premia com uma cerveja. Logo, dia 2 das nossas vampiras, elas levaram até placas solares para carregar os eletrônicos. E a Liv não parece estar gostando muito da gravação até agora. Agora, cortando pra madrugada, e o plano de hoje é mergulhar no mar e tentar pegar uns peixes. Mas, cadê todas elas? A Ichiko levou a Fu pra um cantinho pra gravar um vídeo dela ali. Porque a Fu é a diva do Mayopan. E quando ela ia começar a cantar ali, a Liv aparece. Já a Tokage tá apostando com um caranguejo, e ela ainda consegue perder pra ele. E assim, a Liv capturou um caranguejo ladrão. Agora elas vão pro mar, gravam cenas até submersas, vários takes bem bonitos e a Liv consegue pegar um peixe. Com a Fu filmando tudo, mas com a outra dupla, a Ichiko se usou de isca pra pegar um peixe-espada enquanto a Tokage puxava eles pra fora. Ou seja, vitória delas? E a Liv dá mais uma bronca porque nenhum humano conseguiria pescar um peixe-espada com a mão. E reclama que elas precisam se esforçar mais porque elas não gravaram quase nada que preste nos últimos dias. Aí a Fu concorda com ela, o que deixa a Ichiko brava porque ela também queria cantar aquela hora, já que na cabeça da Ichiko a Fu é a empregada dela, e de repente a Tokage dá um grito. Parece que elas simplesmente esqueceram de levar sangue. Mas agora voltando pra nossa humana, ela tá numa lojinha comprando algumas coisas pra futuras gravações, e na TV passando uma reportagem que o tufão que se formou no mar das Filipinas continua a ganhar força. E vai passar pelas imediações da ilha austral. Mas obviamente a nossa protagonista nem escutou isso. Com as vampiras, parece que realmente um tufão tá chegando. A barraca já foi de Vasco, mas parece que a Fu encontrou um abrigo. Em contraste com a nossa protagonista que tá toda feliz com os equipamentos novos. Já as nossas vampiras estão numa caverna encharcadas, sedentas por sangue. Nisso a Liv fala pra elas se acalmarem e pra distrair, que tal filmar o dia 3? Mas um segundo fazendo isso, Tokage enlouquece e sai correndo. Ela tenta fugir da ilha voando, mas tá fraca demais pra isso. Ela tenta pedir ajuda pelo celular, mas tá sem sinal. Mas ela precisa voltar de qualquer jeito. As máquinas novas já devem ter chegado e ela pediu pro Ichiju ajustar os pinos. E também o Akashi sortudo tá esperando por ela. Então ela tenta voltar nadando, mas o mar não deixa. Então ela monta uma jangada express pra fugir, mas o mar não deixa de novo. Então agora ela tá sem ideias. A rapaziada tá ficando louca já, mas a Liv fala pra ficar tranquila que a Masaki vai suspeitar e vai resgatar elas. Com isso, que tal focar nas gravações? Mas dia 4, a caverna tá quase submersa e a Ichiko já virou um morceguinho. Dia 5 e visivelmente elas estão passando dificuldades. Elas veem um navio ao longe, mas não conseguem ir porque tá de dia. E a Fu já virou um morceguinho também. E a nossa protagonista lá, já editando sem olheiras. Agora dia 6 e a Tokage que não aguentou e virou um morceguinho. Pelo jeito esse é o modo de hibernação delas. Dia 7 e a Masakite tá organizando um cenário, luzes, câmera e bom dia pra quem é da madrugada. Mas ela ainda não se sente confortável na frente da câmera. Com a Liv, a última restante, ela já tá pensando que no fim das contas nada aconteceu como planejado. Mas insiste em continuar as filmagens mesmo assim, ligando a câmera e falando que concluíram o desafio de sobrevivência de 7 dias. Alguns percalços no caminho, elas também não conseguiram fazer tudo o que queriam, por isso na próxima ela garante que vão se preparar melhor, aprender a sobreviver com excelência e até mais.
Dia 8, Yamasaki finalmente começa a se indagar por que elas ainda não voltaram, e esbarra numa caixa térmica, onde tava o suprimento de sangue que as vampiras falaram que ia levar. Aí de repente, alguém chega na mansão, mas não são as vampiras que ainda estão na caverna. A Liv parece que já perdeu as esperanças, e queria ter pelo menos provado o sangue da Masaki antes de morrer. Então ela fecha os olhos e começa a ver a humana, que mostra o pescoço, e finalmente a Liv vai conseguir beber o sangue da Masakichi. Feito isso, ela acorda, e realmente a Masakichi tá na caverna, dando sangue na boca dela, mas não dela. E a Yuki atrás delas falam que elas dão trabalho mesmo. Parece que ela atravessou o oceano inteiro levando a Masakichi, e fala pra ela que é a última vez que a humana a convence com suas lágrimas. Ela fica toda sem graça, mas a Yuki continua que ela tava chorando, temendo pela vida das vampiras. E a Tokage pula em cima da Yuki porque quer mais sangue. Aí a Liv olha pra nossa protagonista e começa a chorar. Ela sai correndo pra fora da caverna e fala que não conseguiu gravar um vídeo decente. Por isso tá sem coragem de encarar a Masakichi, que fala que já assistiu as gravações. E ficou divertido, realmente, não dá pra exibir elas cortando árvore com as mãos, mas ela gostou de ver as vampiras fazendo fogo, bebendo água contaminada, e até montando uma barraca. E todas as coisas sobre-humanas podem ser resolvidas com os truques de edição. O mais importante é que o material seja divertido. Só que a Masakichi ainda continua falando que teve o peixe-espada, o tufão, e na segunda metade elas só ficaram zumbizando. Mas a Masakichi fala, e daí? Não é todo dia que você vê alguém ficando com a vida por um fio. O vídeo pode não ter ficado do jeito que a Liv planejou, mas dá pra ver que elas se esforçaram bastante. E isso é o que vale na hora de fazer um vídeo. Ou seja, a Liv entende que isso quer dizer que ela pode beber o sangue da Masaki, mas não foi isso que ela disse. De qualquer forma, parece que eles ainda precisam da humana na produção. Por isso, agora é hora de arregaçar as mangas e já ir pra edição. Então a Liv fala que também quer aprender a editar, se empenhar no projeto como ela. E a Masakichi já vai avisando que pra editar vídeos é preciso ser muito atenciosa. Se fizer de qualquer jeito, o acordo com o sangue tá cancelado. Mas ela já dá boas-vindas ao time. Num parquinho de crianças, alguém totalmente encapuzado e um pouco suspeito mostra o vídeo do canal Maio Nakapante para algumas crianças. O vídeo onde elas ficaram uma semana na ilha deserta já tem mais de 200 mil views em uma semana. Aliás, elas também estão com 30 mil inscritos. Eu preciso ter aulas com a Masakichi, ela já me passou. Ou algumas vampiras. Essa pessoa encapuzada aí é a nossa menina Ichiko. E as crianças ficam impressionadas sabendo que é ela, que ela é muito maneira. Então papo vai, papo vem, e uma das crianças fala que agora tá gostando de ver vídeos de música. E nessas coisas, trabalho em equipe é a chave. Porque todos da banda precisam estar sincronizados e tal. Mas a mãe deles chega, eles têm que ir embora, e a nossa pequena vampira fica sozinha. Logo mais à noite, ela volta pra mansão Banpai, caminhando bem tranquila, quando de repente, a parede da mansão explode e uma Tokage bêbada sai voando. E a consequência disso foi todas terem que ir para uma construção bem antiga. A Masakichi não entende bem, mas as vampiras sentem a aura. Agora explicando, uma reportagem na TV sobre o mistério de uma certa mansão que explodiu do nada às 7 da noite numa calma vizinhança. E as testemunhas com as caras borradas, mas que me lembram alguém, falam que realmente ficaram assustadas com essa explosão. E a causa, elas não sabem, mas vai ver foi um morcego gigante ou talvez uma deusa tenha escapado de lá. E quem tá mostrando essas reportagens é a Yuki, para deixar nossas vampiras cientes do motivo pelo qual foram convocadas na central. E imediatamente elas se ajoelham, com um pouquinho de delay da Masakichi. E parece que em cima delas, atrás das cortinas, é onde fica a tal mãe. Aí a Yuki continua que elas permitem que continuem com os vídeos com a condição que elas não causassem alvoroço. Então a Liv começa a explicar o que aconteceu. Parece que a Tokage ganhou um dinheiro nas apostas e resolveu comemorar comprando umas bebidas pra tomar junto com a rapaziada. Aí elas começaram a jogá-la pro alto e tal, e de repente jogaram ela pra parede e foi assim que uma deusa saiu voando pelas paredes. Mas elas estão profundamente arrependidas. Dito isso, a Yuki fala que a mansão Banpai vai ser demolida. E isso são ordens diretas da mãe. Destruíram a mansão, atraíram atenção e elevaram o risco de serem descobertas pelos humanos. Ou seja, elas são um bando de laranjas podres. Palavras da mãe, claro. Parece que esse negócio aí de laranja é de uma novela antiga. Aí elas questionam aonde vão morar então, e a Yuki fala que serão transferidas para a casa onde hospedam as encrenqueiras. Mas peraí, e a Masakichi? E ela pode fazer o que bem entender. Nisso as vampiras começam a contestar. A Liv, por exemplo, precisa ficar com a Masakichi. A Fu tem medo de morar com vampiros que não conhece. A Liv adora o cassino ali perto porque o Ichijo ajeita tudo pra ela. Já a Ichiko só fala que não quer perder a mansão Banpai. Só que isso deixa a Yuki mais brava porque essa confusão foi elas que causaram, então não tem direito. Aí a Ichiko fala que não participou dessa confusão, mas entra em jogo o argumento das dívidas. E a Liv continua que a culpa não foi delas, foi da bebida. É como se diz o ditado, que se condene o crime, não um criminoso. Mas de repente, uma ventania atrás das cortinas onde fica a mãe, e os braços da Liv saem voando. E automaticamente, ela pede 1000 perdões. Aí a Yuki devolve os braços pra ela e encaixa como se fosse imã. Só que ela fala que doeu.
Assim, concluindo, não é pra causar mais problemas pra mãe. De volta na mansão Banpai. Sem uma parte dela, a Ichiko fala pra Livy pra elas voltarem lá pra implorar mais uma vez pra não demolirem o lar delas. Só que ela parece estar mais conformada com a ideia. Então a Ichiko pega o celular dela e vê que ela tava pesquisando como dividir um quarto pra 2 pessoas. Desse jeito a Livy já começa a explicar que ela quer que a Masaki ensine ela a editar vídeos e tal. Ou seja, a pequena vampira chega à conclusão que ela não faz questão de continuar na mansão Banpai. Mas mesmo assim elas vão falar com a Fu também, que também já se conformou porque não tem como contestar uma decisão da mãe. E com a Tokage, ela também se conformou. Ela vai deixar a vida levar ela, se tiver um cassino por perto, claro. Ela percebeu que, não importa onde ela more, ela sempre pode ir voando pra lá. Nisso a Ichiko fala que ela foi a principal culpada por quebrar a parede. Aliás, todo mundo ali tem culpa menos ela. E ainda assim, é a única que se preocupa com o futuro da mansão Banpai. Então a Tokage fala que ela tá enchendo o saco porque ela é a única que fica insistindo nesse papo de mansão. E fala que ela só sabe dar trabalho. Além de que parece que as outras duas concordam com ela. Por isso a Ichiko fica brava e fala que vai dar um jeito sozinha. E o que as outras fazem ao ouvir isso, vão embora e deixam nossa pequena vampira ali sozinha. Aí pra fechar com chave de ouro, um segurança chega nela e pergunta a idade porque crianças não deviam estar sozinhas num cassino. E a Ichiko responde que tem 110. Mais tarde, na mansão Banpai, ela tá contando tudo isso agora pra Masakichi. E fala que como ela é um amorzinho, se as outras vampiras voltarem de joelhos, ela pode perdoar elas. Porque depois de uma janta com todos os pratos que as outras gostam, ela tem certeza que elas vão apoiar ela. Nisso, a Masaki pergunta se vampiros só precisam de sangue pra viver, por que eles comem comida? E essas refeições juntas foram ideias da Ichiko mesmo. Contextualizando, ela nasceu humana e jantava sempre com a mãe, o pai e os irmãos. Mas antes dela continuar, a nossa protagonista pergunta um pouco receosa que se um vampiro beber o sangue dela, ela também vira uma vampira? Só que ela não precisa se preocupar, afinal, a Ichiko já bebeu o sangue dela. Na verdade, é o contrário, o humano vira vampiro se o sangue de um vampiro entrar no corpo dele. Assim ela pergunta por que a Ichiko virou vampira e ela não sabe responder. Ela queria continuar vivendo como humana, vivendo com o resto da família dela, mas de repente foi transformada em vampira. Hoje em dia a mãe monitora as ações delas, mas parece que antigamente os vampiros saíam por aí convertendo humanos contra a vontade deles. Aí quando a Ichiko deixou de ser humana, ela perdeu o lar e ficou sem rumo. Passava todos os dias sozinha, só que em algum momento ela encontrou a mansão Banpai. E a mestra Livy acolheu ela. Aí naquela época ela já sabia que não precisava de comida pra se sustentar, mas mesmo assim ela queria comer com o pessoal. No entanto, as vampiras não se juntavam a ela. Apesar disso, ela continuou cozinhando. Todos os dias, sem falta, dia após dia. Até que finalmente a Livy se sentou. E depois a Tokage, e depois a Fu também. Desde então, todas elas jantam juntas na mansão Banpai. E é por isso que ela ama tanto essa mansão. E a Masakichi sente até uma angústia porque não estava esperando essa história meio pesada. Aliás, ela pergunta por que a Ichiko tá fazendo cozido no verão. E é porque ela pode colocar todos os ingredientes favoritos das garotas. Logo mais tarde já tá pronto, a Masaki tá cheia de fome. Só que a Ichiko fala que ainda não, elas só podem comer quando todas estiverem à mesa. Então a nossa protagonista se levanta e, cortando pro lado de fora, a Fu e a Tokage estão espiando tudo. Aí a Livy chega assustando elas, perguntando o que elas estão fazendo, porque ela também quer dar uma espiadinha. E tá lá a Ichiko sozinha, mas os vampiros só reparam que tem cozido nesse calorão. Agora é a Masakichi que aparece, só que numa armadura cheia de alho. Com isso ela avisa elas que tá indo bater um papo com a mãe, porque já viu que não pode ficar dependendo das vampiras. Elas tentam impedir ela, mas a nossa protagonista fala que não vai dar ouvidos a alguém que não luta por seus amigos. Além de que tá morrendo de fome. E continua que esse lugar é bem importante pra Ichiko. E elas, melhor do que ninguém, deviam saber disso. Dessa maneira, elas entram pela parede quebrada e falam pra Ichiko que é hora de comer. E as vampiras agem como se fosse mais um dia, pedem fígado, cogumelo, e parece que a Masakichi vai gravar tudo isso, porque cozido no verão vai ser um vídeo engraçado. Aí a Livy completa que nada melhor do que fazer uma refeição entre amigas. Desse jeito, quando elas vão comer, a Ichiko dá uma bronca perguntando que modos são esses. Que história é essa de entrar pela parede? Além de que elas não lavaram as mãos. Logo mais tarde, todo mundo de bucho cheio, elas dão início ao projeto Pare a Demolição da Mansão Banpai. E a verdade logo de cara é que elas não vão chegar a lugar algum implorando. Elas vão ter mais chances se provarem que amadureceram bastante. E a Tokage não entende porque ela já é bem madura. Nisso todo mundo começa a pensar, mas a Ichiko se lembra da conversa que teve com as crianças. E teve uma ideia. Assim mostra no celular o que ela quer fazer porque ela aposta que a mãe mudará de ideia na hora se elas conseguirem fazer isso. Diante disso, começa o treinamento duro. Elas treinam pesado até a Masaki, por mais que seja no modo humano, e assim chega o grande dia. Só que a Yuki, vendo aquele cenário, já avisa que a mãe não tolera quem desperdiça seu tempo com coisas estúpidas. Desse jeito, parece que ela vai entrar em videochamada com a mãe, e a nossa protagonista fica curiosa porque ela finalmente vai ver o rosto dela. Dito isso, é só áudio. E assim, as vampiras entram obstinadas. A Livy já começa falando que durante o tempo que passaram juntas na mansão Banpai, elas aprenderam a trabalhar juntas e amadureceram em grupo. Elas não são laranjas podres, e treinaram muito pra provar isso agora.
Aí, caso consigam provar, elas querem que cancele a demolição da mansão Banpai. Desse jeito, revelando que cada uma delas tá com vários sinos, aí elas respiram fundo e começa a apresentação. Uma música tocante, muito bem organizada, sincronizada, que com certeza tá tocando o coração da mãe. Aí elas terminam, a Masakite bate umas palminhas, né? E a Liv conclui que, como a mãe pode ver, elas estão todas unidas na mais profunda sincronia. Por isso, o mais adequado seria se todas elas continuassem a morar juntas. Então a Yuki entende e fala bom trabalho. Ou melhor, até parece que ela diria isso. Ainda pergunta se acham que ela tem cara de trouxa, e ela já tá pedindo desculpas pra mãe pela perda de tempo. Mas dessa vez a Ichiko intervém e implora pra não destruir a mansão Banpai. A Yuki tenta parar ela, mas ela não vai aceitar. Nisso a vampira manda ela parar de ser mimada porque tá enchendo o saco. Só que dessa vez a Ichiko segura o choro e começa a falar que quando deixou de ser humana ela passava o tempo todo sozinha. Mas elas aceitaram seu desejo de fazer refeições juntas. Comiam com ela mesmo sabendo que não precisavam. Então a Ichiko sabe que é mimada, sabe que dá trabalho. Mas elas fizeram tudo isso por ela. Por isso, a pequena vampira pede desculpa pra todas e desaba em lágrimas. Nisso a Masakite fica indignada e manda a mãe assistir um vídeo. É o vídeo que ela gravou das vampiras comendo. E a nossa protagonista começa a falar que nenhuma delas presta, são piores do que a casca de laranja podre. Por mais que a mãe nunca tenha chamado elas disso. Elas só pensam em si mesmas, nunca concordam em nada, são umas inúteis. Mas naquele momento, tava elas jantando juntas, sem ser por obrigação, elas só fizeram isso por consideração com a Ichiko, porque elas também são capazes de pensar no próximo. E quando a mãe ia responder, a Yuki interrompe falando que elas não merecem receber tratamento especial. Aí a mãe continua tentando falar, mas ninguém escuta porque a Yuki continua falando por cima. Com isso a Liv responde que elas não são mais encrenqueiras, agora elas são o Maiopan. Eu tive essa mesma reação aí da Yuki. Aí dessa vez é a Yuki que tá tentando falar, mas as vampiras interrompem uma de cada vez pra falar o motivo pelo qual gostam de fazer vídeos. E a Liv finaliza falando que elas estão aprendendo, mas um dia vão ser as YouTubers com 1 milhão de inscritos. Por isso ela pede permissão mais uma vez para que continuem a morar na mansão Banpai. Claro, com um por favor no final. Então finalmente a mãe revela sua voz. 6 meses. 1 milhão de inscritos em 6 meses. Se elas alcançarem essa meta, a mãe cancela a demolição. Nisso a Masakite começa a contestar porque é pouco tempo e tal, e mãe saiu da reunião. Logo mais tarde, hora da refeição, e elas estão discutindo que não vai ser fácil 1 milhão em 6 meses. Mas elas não têm outra saída. Com isso a Liv fala que agora é pelo sangue da Masaki e pela mansão Banpai. Dessa maneira, todas juntas, elas agradecem a refeição. Caramba, bom episódio, hein, rapaziada? Esse anime tá me surpreendendo demais, tá fazendo os negócios certinho, né? É o backstory de cada uma, agora só falta a Liv, a Tokage e talvez a Yuki. A gente conseguiu mais informações sobre a mãe, sobre como é que vira vampiro e tal. E que coisa adorável a Ichiko, né, cara? Nossa, eu fiquei muito bravo com as vampiras daquela hora lá no cassino. Dito isso, fiquei de boa lembrando da Fu bêbada no comecinho. Mas é isso, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado, de verdade. Dá o like se você gostou, que ajuda bastante. Perdão por estar meio fanho aí, mas é que vocês estão sentindo esse frio também, né? Então se inscreve no canal pra continuar acompanhando, comenta aí o que você achou do episódio. E é isso, tamo junto, valeu, falou!